Irmãos, buscar a Deus é algo que nós devemos fazer na nossa vida. Isso para a nossa própria tranquilidade, paz e como nós termos uma maneira de nós agirmos nesse mundo. Nós vimos na revista da Escola Dominical que nós temos que buscar a Deus olhando sob a perspectiva dos livros de crônicas que foram escritos para aqueles judeus que voltavam do cativeiro depois de 70 anos, e nós percebemos que a vida dos reis, com as suas vitórias, com os seus fracassos, mostravam como nós podemos buscar a Deus. Nós vimos com o rei Saul que nós temos que buscar unicamente a Deus, não Deus e mais alguma coisa, mas unicamente a Deus. Nós vimos também com o rei Davi que é preciso buscar a Deus com fé, nos quebrantando diante desse Deus, crendo que Ele nos dá a paz, nos dá a esperança, mas também nos dá uma vida e uma vida em abundância. Nós vimos também que é preciso buscar a Deus com humildade, olhando para Salomão, que Deus deu a ele toda a sabedoria, mas ele não usou de uma maneira efetiva essa sabedoria, faltou-lhe a humildade. Por isso é preciso buscar a Deus com humildade. Nós vimos também, numa quarta lição, que é preciso buscar a Deus com integridade, né? Uma maneira completa. E nós vimos com Roboão, um homem que targiversava na sua maneira de agir, indo para momentos positivos e também momentos negativos. E muitas vezes é assim também a igreja. A igreja está agindo, está agindo de uma maneira bastante consagrada, de repente age de uma maneira bastante secularizada. E quando nós falamos igreja, nós falamos cada um que faz parte do corpo de Cristo. Jesus, quando fala do fracasso da igreja de Laodiceia, que tinha pontos positivos, Jesus diz então lá em Apocalipse 3, 15, 16, conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus não se agrada de nós nos tornarmos mornos, ou ficarmos em cima do muro, ou ficarmos então sem uma iniciativa na vida espiritual. É preciso que a nossa vida esteja sempre revitalizada na presença de Deus. E hoje nós vamos ver como o bom rei Ezequias agiu de uma maneira efetiva, revitalizando várias questões, especialmente a maneira espiritual. Era um homem que fazia batalhas, mas efetivamente ele foi reconhecido como um homem que trabalhou especialmente na revitalização do povo de Deus, a revitalização espiritual. Qual é o efeito da igreja na vida dos seus próprios membros e na cidade da qual ela está inserida? Qual é o impacto que o corpo de Cristo, cada uma parte desse corpo tem na sociedade, na família, aonde está inserido? Qual é exatamente, efetivamente, o que está de fato acontecendo? Será que há um resultado ou não? O que nós percebemos primeiramente é que a revitalização, seja da família, da igreja, da sociedade, é algo necessário. Os remanescentes, os crentes que viviam quase um século depois da volta do exílio babilônico, esse povo precisava de revitalização. E o que chamamos de revitalização, e que o cronista chama de revitalização, no fundo ele está falando de uma busca de Deus, ou o povo retornar então a Deus, retornar na adoração, no louvor, na devoção, mas especialmente buscar Deus
da maneira como Deus se agrada. Os crentes deveriam buscar a Deus de uma forma exclusiva. Só Deus deveria ser invocado, os ídolos deveriam ser abandonados, deveria se buscar a Deus com fé, confiança nas promessas e com humildade e inteireza de coração. E é por isso que cerca de 200 anos depois do reinado de Roboão, Deus então levantou Ezequias como um agente da aliança. E no versículo 2, aqui do capítulo 29 de 2 Crônicas, nós lemos que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então essa busca de Deus, ele o fez de uma maneira bastante interessante, segundo fizera Davi, seu pai. Ele não foi perfeito, seu coração inclinou-se para o orgulho, e lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, nós vemos esse orgulho dele bastante exacerbado, e vemos que ele também se humilhou, mesmo diante do seu orgulho, ele reconhece diante de Deus o seu fracasso, e ele se humilhou por se ter exaltado o seu coração, diz então 2 Crônicas 32, 26. E ele então busca a Deus agora, como está próprio registrado em 2 Crônicas 7, capítulo 13 e 14. Ele então ora a Deus, se humilha, e ele busca então diante de Deus retornar do seu fracasso para a sua vitória em Deus. Judá pagava altos tributos para a Síria, mas Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria, Senaqueribe, e não o serviu. Diz ali 2 Reis, no capítulo 18, no verso de número 7. E nós vamos perceber que ele não o serviu. Então Senaqueribe empreende um grande exército para invadir, e ele toma inicialmente 46 cidades, inúmeros vilarejos, forçando Ezequias a recuar e a pagar tributo. E nós vamos perceber que Senaqueribe então afronta o povo de Deus. Mas quando há o quebrantamento de Ezequias, Deus então vai fazer com que uma epidemia venha. Então, o escritor grego Heródoto, no 5º século antes de Cristo, ele escreve que Senaqueribe foi atacado, bem como o povo, de uma epidemia de ratos, provavelmente a peste bubônica. E quando nós lemos a palavra de Deus aqui, por exemplo, Isaías capítulo 1, lá no verso 1 diz, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías é aquele que está profetizando nessa época, bem como o profeta Miqueias. Ele é influenciado então por esses dois profetas em especial. Ezequias é jovem quando ele assume o reino, tinha 25 anos, e ele realizou grandes feitos militares, mas a sua grande questão, como eu falei, são as práticas que ele faz voltar, especialmente às práticas do culto a Deus. Os israelitas adoravam, para você ter ideia, lendo aqui 2 Reis, aliás, capítulo 18, nos 4, verso 5, nos dão a entender um pouco o que de fato o povo de Deus estava fazendo nessa época. Removeu os altos, está se referindo a Ezequias, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incesto e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.
Então veja a situação, o povo está ainda adorando a serpente de bronze de Moisés. Então vem então Ezequias e faz então um movimento de reparação da casa de Deus. Quando nós lemos aqui o texto de 2 Crônicas 29, no verso de número 5, ele havia falado então no seu primeiro ano, no primeiro mês, diz o verso 3, que ele então vai tomar as providências, ele traz então os levitas, os sacerdotes, e os ajunta então na praça oriental ali de Jerusalém, e o verso 5 então mostra o que ele disse então a esses sacerdotes e levitas: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Então, na verdade, ele está fazendo uma reparação, ou então uma revitalização da casa de Deus. E o que ele pode contar, então, e o que é necessário para fazer essa revitalização, e o que ele pode contar de pessoas para que isso seja feito? Como fazer a revitalização de uma família ou de uma igreja? Veja que a retomada da palavra de Deus ou da lei de Deus, ela é feita, e nós vamos perceber em todo o capítulo 29 de 2 Crônicas, é feita então essa revitalização. No verso 20, o texto diz: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. E nós lemos quando no verso 30 também, ele nos diz aqui: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Olha que interessante aqui perceber quando há o envolvimento da liderança, seja de uma família, seja de uma igreja, seja de um determinado local, para eles estarem agora servindo a Deus. O povo de Deus degenera quando não há uma saudável liderança espiritual. É muito triste ver a situação de muitas denominações brasileiras, em algumas delas onde a Bíblia não é a palavra de Deus inerrante, a palavra fiel, mas a Bíblia e mais alguma coisa, não é? A palavra de Deus já não é a palavra integral, mas é a palavra de Deus, é Deus e mais alguma coisa. Então o povo de Deus, os líderes, quando deixam de pregar a palavra ou viver a palavra, estão de fato fazendo isso. Provérbios no capítulo 11 nos diz a palavra de Deus: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Os líderes são sempre os modelos do rebanho. Quando o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira epístola, 1 de Pedro, capítulo 5, no verso de número 3, um pouquinho antes, quando ele fala aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, etc., dando os detalhes, e ele vai dizer: não como dominadores dos que foram confiados, mas olha o que ele diz aqui aos líderes: antes tornando-vos modelos do rebanho. É o líder servo, é aquele que vive para servir, não se serve do cargo nem da posição, mas ele serve ao Senhor que o chamou, ao Espírito Santo que o vocacionou para esta função. Há muitos oficiais e muitos líderes de departamentos em nossa igreja, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Deus tem o chamado e nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos líderes, e nós oramos para que eles se mantenham fiéis na chamada e no trato das coisas de Deus, e também com aqueles que são os seus liderados, para que haja a revitalização
das famílias, da igreja e da sociedade de uma forma geral, é preciso que as pessoas que estão incumbidas de liderar assumam o papel de cabeça. É muito comum hoje a mulher assumir o lugar do marido e as pessoas não assumirem um compromisso com o Deus que a chamou para fazerem o trabalho. Os pais muitas vezes são omissos em relação aos seus filhos, os líderes não trabalham em relação à igreja ou à área em que foram chamados, e é preciso que as pessoas estejam agindo dessa forma. Nós olhamos na palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 35, quando Deus condena o sacerdote Eli por causa dos seus 2 filhos, o mau testemunho, também eram sacerdotes, e Eli não os punia, mas veja o que Deus diz então naquela oportunidade: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então essa é uma ideia. Deus não vai deixar a sua igreja sem realizar o seu trabalho, mas Deus sempre vai levantar homens e mulheres fiéis para que a sua obra então seja realizada. Mas é preciso que nós entendamos este fato. No tempo de Jeremias, um livro que já foi estudado, Jeremias, lá no capítulo de número 3, capítulo 3, verso 15, né, o profeta Jeremias, ele faz uma promessa, a promessa de Deus ao povo que estava vivenciando lideranças ruins: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus faz a promessa de dar pastores ou líderes que venham a trazer então conhecimento e inteligência, ou com conhecimento e com inteligência. Lá em Efésios capítulo 4, no verso 11, né, um texto que fala sobre a vocação, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, na verdade, Deus está nos mostrando que é preciso de fato nós estarmos nos tornando servos, e servos que estejam buscando a Deus. Então veja lá na sua casa, primeiramente, aplicando a lição de hoje: busque a Deus com sinceridade. Verifique se, será que você que é o cabeça do lar, você que é o varão, aquele que está dirigindo a família, você tem de fato liderado a sua família? Ou será que você tem sido liderado pelos filhos ou pela esposa? Será que a esposa está sendo submissa ao marido, como está lá em Efésios, no capítulo de número 5, onde Paulo fala sobre esta submissão? 5:22, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. A mulher não é o capacho do marido, mas a mulher está na nobre missão de ser a coajudadora, aquela que vai liderar a casa juntamente com o marido. Mas quem é aquele que é o líder da casa é o marido. Isso é a oposição da Bíblia. Paulo, aliás, fala aqui, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, a ideia é de que há uma função que as pessoas precisam entender aqui. Outra coisa também, na igreja, nós precisamos de pessoas que estejam servindo a Deus, que usem os seus dons, seus talentos, seus ministérios para estarem servindo o Senhor. Por isso é importante, descubra qual é a área que você pode trabalhar. A igreja não é uma comunidade de espectadores, mas de trabalhadores. Perceba qual é a área que você deva trabalhar. Talvez você não tenha tantos dons, mas Deus deu a uns, 1, 2 ou 5,
quem sabe, mas Deus sempre nos dá pelo menos um dom. Então veja qual é o seu dom, qual é a sua área de atuação na casa de Deus. Nós precisamos buscar Deus, servir ao Senhor, servir com alegria, como diz o Salmo 100, mas nós precisamos fazer isso com sinceridade. Olhe para o seu coração. O que o leva a servir o Senhor? Qual é o motivo que o faz servir ao Senhor? Então veja o que significa isso para a sua vida. O rei Ezequias deu bons motivos, santificando ou separando as coisas para Deus, as coisas que já eram de Deus, para uso santo. Ele fez isso e Deus então o abençoou. Que nós possamos, como Ezequias, buscar a Deus com sinceridade. Que nós possamos fazer isso no nome de Jesus. Talvez você vá tentar buscar a Deus com sinceridade, você talvez não consiga pelos seus esforços. Então confie em Cristo, entregue seu coração a Cristo e peça que Ele o ajude, que o Espírito de Deus mude aquilo que possa ser mudado, que o Espírito Santo o convença de pecado, de justiça, de juízo, para que você possa buscar a Deus com sinceridade, adorar ao Senhor com sinceridade, louvá-lo com sinceridade, servir ao Senhor com sinceridade. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Amém.